Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ludmila e eu sou professora de Ciências do 6º ano dos anos finais do ensino fundamental. Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que vamos trabalhar hoje é justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, como base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções, com os objetivos de identificar as estruturas que formam o sistema nervoso, bem como os tipos de células envolvidos e suas funções na captação e resposta a estímulos externos. Agora é com você. Pegue seu material, caderno, lápis e borracha e escreva no seu caderno de ciências a data de hoje. O nome da nossa aula é Sistema Nervoso, a central de comando do corpo. Enquanto você copia, peça para algum adulto ou você mesmo pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está presente na sua tela, para que você possa marcar a sua presença aqui com a gente. Depois, guarda o celular, hein? Agora, vamos aprender um pouco mais sobre o sistema nervoso. Aí vai uma pergunta: o que faz de nós seres humanos? Para você, qual é a importância de termos um polegar? Ou ainda, o que significa termos a capacidade de raciocínio? Em um primeiro momento, essas perguntas não parecem ter muita ligação, mas vamos tentar compreender como elas se relacionam. Você sabe o que é raciocínio? A capacidade de raciocínio é uma característica adaptativa do ser humano, que possibilita criar objetos que o permitem sobreviver em condições adversas. Desde a fabricação e manuseio de facas e pedras no ser humano ancestral, até agasalhos e formas de cultivo, como desviar asteroides ou como aterrar lagos ou mudar curso de rios. Assim, essa capacidade de raciocínio permite o ser humano a transformar e adaptar-se ao meio ambiente que o cercava e a prosperar. Portanto, a espécie humana é a única capaz de produzir a cultura, que é o resultado do acúmulo dessas experiências vividas por muitos indivíduos que se torna propriedade e patrimônio de toda a humanidade. Outras importantes adaptações do ser humano são a postura reta da coluna vertebral e a locomoção bípede. Também usar a visão binocular frontal para garantir a maior percepção de profundidade e das posições relativas de objetos em diferentes distâncias, favorecendo a visualização. O desenvolvimento da linguagem foi fundamental para o avanço da cultura. A oposição do polegar, que possibilitou o movimento de pinça, tornando possível o manuseio delicado de instrumentos como objetos de escrita, por exemplo. Comportamento gregário, que é viver em grupo, favoreceu também a evolução da espécie, possibilitando que os indivíduos mais fracos sobrevivessem. Nesta aula, estudaremos o papel do sistema nervoso, que atua de forma integrada aos outros sistemas, permitindo o surgimento das características adaptativas da espécie humana, ao meio ambiente e à vida em sociedade, que são ações importantes para a sobrevivência dessa espécie no planeta. Observe bem. Desde a hora que você acordou até agora, o tempo inteiro você foi estimulado a interagir com o meio ambiente. Cada estímulo externo foi percebido pelos seus órgãos dos sentidos, como, por exemplo, o cheiro do café da manhã, o sabor do alimento, o som da minha voz, a visão da telinha em que você está assistindo essa aula. Ainda temos os estímulos internos, como, por exemplo, a sua sensação de fome ao acordar, ou a necessidade de ir ao banheiro. Esses estímulos surgem a todo momento
e o organismo reagem em resposta. Observe bem, vivenciamos todas as emoções, como, por exemplo, andar de bicicleta pela primeira vez, ou ainda tomar aquele susto assistindo um filme de terror. E, de certa forma, o seu corpo vai responder algumas perguntas, como, por exemplo, de onde vem esse estímulo? Como o meu corpo está reagindo? Isso me fará bem ou mal? Já tive essa sensação antes? Eu devo continuar aqui? Esse processo de captação e interpretação dos estímulos ocorre no sistema nervoso. Estas são reações voluntárias ou involuntárias, que são respostas aos estímulos percebidos pelo sistema nervoso periférico e comandadas pelo sistema nervoso central. Por isso, nós podemos dizer que o sistema nervoso é sim a central de comando do cérebro, porque ele vai criar as reações necessárias para que nós possamos ter respostas à altura de cada estímulo que recebemos. Para compreender melhor como percebemos os estímulos externos e como respondemos a eles, é fundamental conhecer o sistema nervoso, pois ele forma uma rede de comunicação do nosso corpo e é formado pelo conjunto de órgãos com capacidade de receber imagens, sons, temperaturas do ambiente e decodificá-los, ou seja, interpretar e arquivar as sensações, e assim elaborar respostas adequadas. Caso sejam necessárias, essas respostas podem ser os movimentos, como por exemplo quando você retira a mão ao encostar em uma panela quente, ou ainda sensações desagradáveis ou agradáveis, quando você anda, por exemplo, em uma montanha russa ou assiste aquele filme de terror que eu estava falando antes. O tecido nervoso é formado por células nervosas chamadas de neurônios. Essas células têm uma forma alongada e ramificada e são divididas em axônio, que é um filamento fino, uma extensão do citoplasma que envia impulsos elétricos para outro neurônio. É formado também pelo corpo celular, que é o local onde se encontra o núcleo da célula nervosa. E os dendritos, que são minúsculos filamentos que recebem os impulsos nervosos e os conduzem ao corpo celular. O impulso nervoso é transmitido por meio de uma sinapse, que é o local onde um neurônio libera substâncias chamadas neurotransmissores para outro neurônio. As informações que recebemos pelos nossos órgãos de sentido, ou seja, que percebemos do ambiente, como mudar a iluminação, o medo, a fome, e nossas respostas são coordenadas pelo sistema nervoso e dependem da ação de neurônios que atuam de forma distinta ou integrada. Dessa forma, podemos destacar os tipos de neurônios. Mas como ocorre a transmissão do impulso nervoso? O impulso nervoso é um sinal elétrico que surge por meio da estimulação de um neurônio e é capaz de percorrer toda a extensão da célula nervosa. Esse sinal pode ser transmitido de um neurônio para outro e sempre terá o mesmo sentido, ou seja, origina-se nas ramificações dos dendritos e percorre o corpo celular, e depois vai do axônio para as ramificações. A transmissão do impulso nervoso pelos neurônios possibilita que as informações do corpo e do ambiente sejam transmitidas e processadas entre os centros nervosos e os órgãos motores ou efetuadores. Ao final do axônio, o impulso nervoso passa de uma célula nervosa para as ramificações por uma região chamada sinapse, onde não há o contato entre os neurônios. Quando o impulso nervoso chega às ramificações do axônio, estimula a liberação de substâncias chamadas neurotransmissores, que são liberadas na fenda sináptica entre dois neurônios. Quando o impulso nervoso chega às ramificações do axônio, estimula a liberação de substâncias chamadas neurotransmissores na fenda sináptica entre os dois neurônios.
E esses transmissores promovem alterações nas ramificações dos dendritos do próximo neurônio, que origina um novo impulso nervoso a ser transmitido por essa célula nervosa até a seguinte, e assim por diante. As sinapses ocorrem entre 2 neurônios ou mais. E também pode ocorrer entre uma célula muscular e entre um neurônio e as células glandulares. Você deve querer perguntar: professora, quais são os órgãos que fazem parte deste complexo sistema? O sistema nervoso pode ser dividido em 2 partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Além dos órgãos envolvidos, o que pode diferenciar esse sistema nervoso central do periférico? Veja esse esquema simplificado do sistema nervoso humano. Lembre-se que no início dessa aula, nós vimos que a capacidade de raciocínio é uma grande característica que ajudou na adaptação do ser humano à Terra. Que relação existe entre o sistema nervoso central e essa capacidade de raciocínio? Você sabe quais são os órgãos do corpo que compõem o sistema nervoso central? O encéfalo está localizado dentro da caixa craniana, protegido pelos ossos do crânio, contra choques mecânicos e a invasão, por exemplo, de agentes externos. Ele é constituído pelo cérebro, cerebelo e bulbo. Na verdade, o cérebro ocupa a maior parte do encéfalo e ele está dividido em 2 partes, que são o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Não confunda o cérebro com o encéfalo. Muitas pessoas acham que significa a mesma coisa, mas o cérebro é apenas uma parte do encéfalo, que é composto também pelo cerebelo e pelo bulbo. O cerebelo se localiza abaixo do cérebro e coordena os movimentos do corpo. Ele é responsável pelo equilíbrio e também mantém o tônus muscular, ou seja, regula o grau de contração dos músculos. Ele também é responsável pela aprendizagem motora, por exemplo, quando você aprende a andar, pular, correr e nadar. Já o tronco encefálico, ou bulbo, controla algumas funções automáticas do corpo e também as informações que recebem dos órgãos. Ele controla os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios, além de reflexos como, por exemplo, a tosse, o espirro, a deglutição, que é o ato de engolir. Pense um pouco. Você pode, por sua própria vontade, parar de respirar? Na verdade, não. O ato de inspirar, que é trazer o ar para dentro do seu corpo, e de expirar, que é levar o ar para fora, mais rápido ou mais lento, como é em um exercício de meditação e relaxamento, por exemplo, é voluntário. Como também prender a respiração por algum tempo. Mas se eu parar de respirar por muito tempo, o gás carbônico deixa de ser eliminado do corpo pela expiração e se acumula no sangue. Quando a concentração deste gás no sangue chega a determinado nível, o bulbo assume o comando da respiração, fazendo com que os músculos respiratórios voltem a funcionar e aumenta involuntariamente. E você volta a respirar, mesmo que não queira, e o excesso de gás carbônico é eliminado do organismo. Nós, seres humanos, somos seres vertebrados, isto é, temos vértebras alinhadas e sobrepostas umas às outras, formando uma estrutura de sustentação que chamamos de coluna vertebral, que nos diferencia de animais como baratas, polvos e estrelas do mar, por exemplo. Pense comigo, qual é a vantagem de ter coluna vertebral? A coluna vertebral é uma estrutura de sustentação do corpo dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A medula espinhal conta com uma proteção de ossos da coluna vertebral, que a envolvem e protegem. A medula recebe e direciona informações entre o encéfalo e os órgãos do corpo, e também processa alguns impulsos nervosos e gera respostas como, por exemplo, a contração muscular. Os ossos cranianos que protegem o encéfalo, revestindo e protegendo todos os tecidos nervosos, existem as meninges, que são 3 membranas que vão proteger o sistema nervoso central.
chamadas de pia mater, que é a meninge mais interna. A mediana é chamada de aracnoide e a mais externa é a dura mater. Entre a membrana mediana e a membrana mais interna está o líquido cérebro espinhal, também chamado de líquor, que fornece uma proteção extra aos movimentos do corpo. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, que são formados por um feixe de axônios e levam o impulso nervoso até a medula e dela até os órgãos efetores. Você sabe o que são atos reflexos? São movimentos involuntários que são gerados a partir de estímulos que podem causar danos ao corpo, como, por exemplo, ao pisar em um prego ou encostar em uma panela quente. Quando você toca o objeto, os nervos levam o impulso nervoso até a medula e ela coordena a resposta de se afastar do objeto em um movimento muscular involuntário. Em seguida, esses impulsos são transmitidos ao cérebro e então a sensação de dor é captada e percebida pelo encéfalo. Logo, o movimento de retirada da mão ou do pé que tocou no objeto é realizado antes da percepção de dor. Agora é a hora da prática. Nós vamos testar o que aprendemos, com a ajuda da nossa pedagoga Thalita. Fala um oi para os estudantes, Thalita. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Então, nós vamos ver se ela adivinha o que nós observamos aqui e vamos anotar. Com os olhos vendados, dá licença, Thalita. Vocês vão fazer aí na escola também, hein? Nós vamos testar as sensações do colega. Você vai me dizer o que você sente, tá, Thalita? Gelada. Tá gelada. Água gelada. E agora? Cuidado, hein? Ai, Olha! quente. O ato reflexo, ela toca a coisa quente e o corpo dela já retira na hora. E agora você vai colocar o dedinho e pôr na boca, tá, gente? Olha só, hein? O que será isso? O que você sentiu, Thalita? Doce. Doce, né? Agora, nós vamos colocar a mãozinha dela aqui na outra substância. O que será que é? Salgado. Viram? Ela adivinhou tudo. Pode tirar a venda, Thalita. Essa foi uma demonstração do nosso sistema nervoso funcionando. Você gostou? Gostou do experimento? Tente fazer aí e nos envie a imagem pelo QR Code que aparece em sua tela. Agora, meus amigos, a nossa aula realmente chegou ao fim. Não se esqueça de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua telinha e marcar a sua presença aqui com a gente. Vamos relembrar o que vimos durante essa aula? As principais características que fizeram os seres humanos ocuparem a Terra com êxito. A resposta aos estímulos proporcionada pela interação entre os sistemas nervoso central e periférico. A constituição do sistema nervoso, quais são as células e órgãos envolvidos e como ocorrem os impulsos nervosos. Nossa aula chegou ao fim, mas lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!